Seja bem-vindo ao canal Bíblia de Todos. Hoje você vai reviver uma das histórias mais marcantes da Bíblia. A história de um homem que acreditou quando ninguém mais acreditava, que construiu quando tudo parecia absurdo, que esperou quando o mundo inteiro zombava e que sobreviveu enquanto tudo era destruído. Hoje, vamos mergulhar na jornada de Noé e ver como Deus transformou o caos em recomeço. Essa é a continuação da nossa jornada pela Bíblia em ordem. Gênesis 7, 8 e 9. A terra havia se corrompido, a maldade era abundante, e Deus, olhando para a criação, se entristeceu profundamente. Mas entre tantos havia um homem justo, um homem íntegro em sua geração, um homem que andava com Deus, Noé. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, faze para ti uma arca. E ali começava uma missão que mudaria o mundo. Noé não hesitou, mesmo sem ver a chuva, mesmo sem ter precedentes, mesmo sem apoio humano. Ele construiu com fé, com madeira de gofer, com 3 andares, compartimentos, uma janela no alto e uma porta na lateral. Cada martelada era um ato de obediência, cada tábua uma declaração de confiança. E Deus disse: eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda a carne. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Tu entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. E junto a eles, 2 de cada espécie, machos e fêmeas, para que a vida fosse preservada. E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Passaram-se dias, anos, décadas. A arca foi sendo construída diante dos olhos de uma geração cega. As pessoas riam, zombavam, desacreditavam. Mas Noé seguia, pregando justiça, construindo fé, até que chegou o dia. O Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Noé entrou, e com ele sua esposa, seus filhos Sem, Cã e Jafé, e as esposas de seus filhos. Os animais vieram, 2 a 2, entraram como enviados pelo próprio Criador. E quando todos estavam dentro, Deus fechou a porta. Foi Deus quem fechou, com suas próprias mãos, selando o início de um novo tempo e o juízo sobre o antigo. 7 dias se passaram. Então, as comportas do céu se abriram. As fontes do grande abismo se romperam. A terra gemeu e as águas vieram. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem cessar, cobrindo montes, destruindo cidades, engolindo impérios. Tudo que respirava fora da arca pereceu. Foi o dia em que a graça se recolheu e a justiça desceu como torrente. Mas dentro da arca havia vida, havia luz, havia esperança. E as águas prevaleceram, cobrindo tudo por 150 dias. A arca flutuava sobre as águas, sem leme, sem motor, sem direção humana, somente guiada por Deus. Lá dentro, a vida pulsava. Os animais dormiam, se alimentavam, coexistiam, e Noé esperava. O tempo parecia não passar. Não havia céu para observar. Não havia horizonte para mirar. Somente a madeira, a fé e o silêncio. Mas a Bíblia diz: e Deus se lembrou de Noé. Não que Deus tivesse esquecido, mas agora era o tempo do recomeço. Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo foram fechadas, as janelas dos céus seladas.
e pouco a pouco a superfície começou a aparecer. A arca repousou sobre os montes de Ararat. E ainda assim, Noé não saiu. Esperou mais. Dias, semanas, o tempo certo, a ordem do alto. Noé abre a janela que havia feito e solta um corvo. O corvo ia e voltava, mas não pousava. Depois, Noé solta uma pomba. Mas a pomba, não encontrando descanso, retorna para a arca. Noé espera mais 7 dias e solta a pomba novamente. Dessa vez, ela retorna, trazendo no bico uma folha de oliveira, um sinal. Pequeno, simples, mas poderoso. A terra estava viva, a esperança estava brotando novamente. Noé espera mais 7 dias e solta a pomba mais uma vez. Ela não volta. Agora sim, o mundo estava pronto para um novo começo. Mas mesmo vendo tudo, Noé não sai por conta própria. Ele espera a voz. E Deus fala: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. E Noé obedece, pisa na terra firme, respira o novo ar, vê a nova criação. A terra agora era limpa, silenciosa, pronta, e sua primeira atitude não é explorar, não é colher, não é correr, é adorar. Noé constrói um altar ao Senhor e oferece holocaustos de tudo que era limpo. E Deus se agrada do aroma. E então faz um pacto: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Noé saiu da arca, ele, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Com eles, todos os animais, grandes, pequenos, rastejantes, voadores. Todos saíram como haviam entrado, por ordem de Deus. Mas agora, tudo era novo. A terra estava limpa, o ar tinha outro perfume, o céu parecia mais próximo. E ali, diante do recomeço da humanidade, Noé constrói um altar. Não pediu terras, não construiu cidades, não reuniu os filhos para decidir o futuro. Ele adorou, ofereceu em sacrifício animais puros, como gratidão, como entrega, como aliança. E a Bíblia diz: e o Senhor cheirou o suave cheiro. Deus recebeu o sacrifício e fez uma promessa silenciosa dentro de si: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. E então, Deus fala com Noé. Fala alto, fala com autoridade, fala como pai que estabelece direções para uma nova casa. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma ordem dada a Adão, agora é dada a Noé, mas com ela, Deus traz responsabilidade. O temor e o pavor de vós estará sobre todo animal da terra. Agora o homem comeria carne, algo novo, mas com limite. Não deveria comer com sangue, pois o sangue representa a vida. E Deus institui uma regra: quem derramar sangue humano por outro homem, seu sangue será derramado, não como vingança, mas como justiça. A vida para Deus é sagrada. E então, Deus fala de forma eterna: eis que estabeleço a minha aliança convosco, com vossa descendência e com todos os seres vivos que estão convosco. Jamais todas as águas se tornarão dilúvio para destruir a terra. E para selar essa promessa, Deus cria o sinal: o arco que aparece nas nuvens após a chuva, o arco que curva como um abraço, o arco que olha do céu para a terra.
e lembra o coração de Deus da promessa que fez. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco, e me lembrarei da aliança eterna. Esse não era apenas um fenômeno natural, era um pacto visual, era a assinatura de Deus no céu. Cada vez que chove, cada vez que escurece e depois clareia, ali está ele lembrando: eu prometi e eu cumpro. Noé e seus filhos foram abençoados, receberam instruções e começaram a cultivar a terra. Plantas, vinhas, frutos. A civilização começava de novo. Mas com o tempo, com a vida retomando seu ritmo, a natureza humana também se revelava. Noé plantou uma vinha, bebeu do vinho, se embriagou e numa cena de fraqueza ficou nu dentro da tenda. Seu filho Cam viu e em vez de cobrir, zombou. Mas seus irmãos Sem e Jafé entraram de costas e o cobriram com respeito. Quando Noé acordou e soube o que aconteceu, pronunciou bênçãos e maldições. Sem e Jafé foram abençoados. Cam, ou melhor, seu filho Canaã, foi amaldiçoado. A história termina com uma frase simples: e Noé viveu depois do dilúvio 350 anos. E morreu com 950 anos. A chuva cessou, a arca repousou, a porta se abriu, a promessa foi feita e o mundo começou de novo. Mas no coração de Noé, algo permanecia. A consciência de que aquilo não era só uma reconstrução física. Era uma reconstrução espiritual. O mundo havia sido lavado pelas águas, mas o coração do homem ainda precisava ser renovado por dentro. E assim como Noé viu as águas cobrirem tudo, agora ele via os campos se abrirem diante dele. Viu a vida surgir, as sementes brotarem, as árvores voltarem a florescer. Era como se a criação estivesse recomeçando do zero. E ele, Noé, era agora o patriarca do mundo, um novo Adão. Mas o recomeço também traz riscos, pois não é a água que transforma o coração, é a rendição. Deus sabia disso. É por isso que ele disse: não tornarei a destruir a terra, ainda que o coração do homem seja mau desde a infância. Não porque o homem mudou, mas porque Deus decidiu estender a misericórdia. E isso é graça, isso é pacto. O arco-íris não era apenas um lembrete para Deus, era uma mensagem para nós. Quando tudo parecer escuro, quando os céus estiverem fechados, quando a tempestade parecer não ter fim, lembre-se, a promessa ainda está no céu. Há um arco, curvado como um abraço, pintado por aquele que não mente, e ele diz: eu estou contigo até o fim. A história de Noé nos ensina que a obediência pode parecer loucura até o dia que salva. A espera pode parecer silêncio até o dia que Deus fala. A destruição pode parecer o fim até o dia que Deus aponta o novo começo. Talvez você esteja dentro de uma arca hoje, fechado, sozinho, esperando algo passar. Mas ouça isso: o mesmo Deus que fechou a porta é o Deus que vai dizer quando abrir. Confie no tempo, confie no processo, confie na promessa. O recomeço virá. E quando vier, não se esqueça de fazer como Noé. Construa um altar. E quando você ver um arco-íris novamente, não apenas admire, lembre-se do Deus que te protegeu. Lembre-se do Deus que fez você flutuar enquanto tudo afundava. Lembre-se do Deus que não quebrou a aliança. Os dias se passaram. A terra foi secando. As plantações começaram a crescer. A natureza retomou seu ciclo. E Noé envelheceu. Mas antes de partir, ele viu seus filhos crescerem. Viu seus netos. Viu os começos de vilas, de tribos, de famílias.
E assim como Deus havia dito, frutificai e multiplicai-vos. O mundo começou a se encher novamente. Mas junto com o crescimento, veio a diversidade. Sem, Cã e Jafé seguiram caminhos distintos. Cada um com sua personalidade, sua fé, seus erros e seus acertos. E dos filhos de Noé surgiram os povos, as nações, os idiomas. Noé viu isso tudo com olhos de quem sabia. A história do homem nunca mais seria a mesma. O que começou com lama, agora se tornava civilização. Mas o pacto precisava ser lembrado. Por isso, toda vez que alguém olhava para o céu após uma tempestade e via aquele arco colorido entre as nuvens, sabia, estamos aqui por causa da fidelidade de Deus. E isso bastava. Mas a Bíblia não romantiza a história de Noé. Ela mostra sua humanidade, mostra sua embriaguez, mostra a falha, mostra que mesmo os grandes homens também têm seus dias de fraqueza. Cã, seu filho, o desrespeita. E isso quebra a harmonia do novo mundo. Mas Sem e Jafé o honram, e com isso recebem bênção. Porque onde há honra, há aliança. Onde há respeito, há continuidade. Noé viu tudo isso antes de morrer. E então, descansou. A arca ficou para trás. Talvez seus restos tenham se decomposto com o tempo. Talvez tenham se transformado em lenha, em abrigo, em símbolo. Mas uma coisa é certa: o que Noé viveu permanece até hoje como uma das maiores lições de fé, obediência e recomeço de toda a Bíblia. Se você está ouvindo essa história agora, saiba, Deus ainda faz alianças. Deus ainda protege famílias. Deus ainda fecha portas e as abre no tempo certo. Deus ainda sela promessas com sinais visíveis. E Deus ainda usa pessoas comuns para realizar coisas eternas. E assim se encerram os capítulos 7, 8 e 9 do livro de Gênesis. De um mundo imerso no mal, para uma terra lavada pela graça. De uma família cercada de zombaria, para uma linhagem que geraria reis, profetas e o próprio Messias. Tudo começou com um homem justo, Noé. A história de Noé não é apenas uma lembrança de juízo. Ela é, acima de tudo, uma história de graça, paciência e esperança. Deus viu a corrupção do mundo, mas antes de destruir, avisou. Antes de julgar, instruiu. Antes de fechar a porta, convidou. E mesmo depois de tudo, ele não se distanciou. Ele fez um pacto e selou com um arco eterno a promessa de que sempre haveria uma nova chance. Se hoje você sente que está em meio a um dilúvio pessoal, se sente que as águas subiram, que o controle escapou das mãos, lembre-se, Noé flutuou, não por saber nadar, mas porque estava dentro da obediência. A arca era sua obediência. O livramento era fruto da sua fé. Talvez você ainda não tenha visto a folha de oliveira, mas ela virá. Talvez sua janela ainda esteja fechada, mas ela se abrirá. E quando abrir, que você esteja pronto, não para correr, mas para erguer um altar. Deus não espera a perfeição, espera entrega, espera confiança, espera fé como a de Noé, porque quem confia entra na arca, mesmo sem ver a chuva. Quem confia, espera, mesmo quando não há janela. Quem confia, sai, só quando Deus manda. O arco ainda está lá, mesmo nos dias cinzentos, mesmo depois das tempestades, mesmo quando a chuva parece não parar. Ele está lá, lembrando você da promessa, lembrando Deus da aliança e dizendo silenciosamente: eu estou contigo. A jornada de Noé foi apenas o começo de uma promessa que atravessaria gerações e que culminaria
em um outro justo, que também obedeceria, que também traria livramento, que também abriria um novo caminho: Jesus. A história de Noé aponta para ele, a arca aponta para ele, o recomeço aponta para a cruz, e o arco-íris é um lembrete de que a misericórdia ainda vence o juízo. Que essa história permaneça com você, que você construa sua própria arca de fé e que ao final de cada tempestade você encontre a mesma voz dizendo: sai e recomeça, porque eu fiz aliança contigo. Esse foi o episódio completo de Gênesis 7, 8 e 9. E amanhã continuamos nossa jornada, capítulo por capítulo, história por história, promessa por promessa. Até a próxima, no canal Bíblia de Todos.